Dando continuidade, então, agora a gente, né, vai selecionar mais um nó para a gente resolver. Tá? Então, vamos só marcar quais são os elementos que a gente já calculou. Né? Então, nós calculamos este elemento, quando a gente resolveu o nó a gente achou este elemento, quando nós trabalhamos com o nó D, nós achamos este elemento e este elemento, agora que nós aplicamos o método dos nós no elemento, no ponto E. Beleza? Então, eu vou selecionar o nó B. Por quê? Porque eu entendo que ele é mais fácil, tá certo? O nó F, aí no caso, são vários elementos, aí no caso, oblíquos, né? Eu não tenho nenhum elemento na horizontal e na vertical. E no nó B, eu tenho o elemento BC e o elemento BF, eles estão na vertical. Sem falar do AB, que nós já calculamos, né? E do EB, que nós já calculamos também. Então, para mim, o mais fácil fica o nó B. Então, eu vou selecionar o nó B. Uma vez que eu selecionei o nó B, o que eu vou fazer? Vou montar o diagrama de corpo livre. Perfeito? Então, só relembrando, o diagrama de corpo livre é a representação de todas as forças que estão atuando no nó B. Beleza? Então, nós temos 12,5 kN, que é a força externa. Nós já calculamos FBA, nós já calculamos o FBE, então o que nos falta é FBC e FBF. Perfeito? Vamos lá. Então, utilizando a condição de equilíbrio, eu vou fazer a decomposição das forças. Só relembrando, tá, que este ângulo beta nós já calculamos quando a gente fez o estudo do nó E. Ok? Então, vamos lá. Aplicando a condição de equilíbrio, eu tenho que a somatória de todas as forças em x igual a zero. Quais são essas forças em x? Eu vou ter menos 60, eu vou ter mais FBC, que eu quero determinar, e eu sei também 24,38, que é o FEB, multiplicado pelo seno de beta. O seno de beta eu já calculei anteriormente, eu sei que é 0,625, eu consigo calcular o valor de FBC, que é igual a 44,76 kN. Beleza? Sabendo o FBC, agora eu vou aplicar a somatória de todas as forças em Y é igual a zero. E quais são essas forças aí? Eu vou ter menos 12,5 kN, que é a força externa que está sendo aplicada no ponto B, mais 24,38 multiplicado pelo cosseno beta, mais FBF que eu quero calcular. Beleza? Cosseno beta eu já conheço o valor, que é 0,78, então eu sei que FBF é igual a menos 6,5. Opa, quer dizer que deu negativo? Quando a gente chutou, quando a gente estimou que a força seria para cima, nós erramos, nós chutamos errado, certo? Por quê? Porque a força, na realidade, ele vai ser para baixo, ok? Tá? Então, a gente precisa ficar atento nisso daí, caso a gente venha a precisar, né, chegar no elemento F, na hora que a gente for fazer a substituição das forças no nó F, ok? Vamos lá. Dando continuidade, eu já calculei o elemento CD, eu já calculei o elemento GD, já calculei o elemento AB, já calculei o elemento EF, já calculei o elemento EB, EF e acabamos de resolver o elemento o nó B, então eu achei estes dois elementos aqui.
Perfeito? Beleza. Então, vamos pegar agora o nó C, tá? Dando continuidade aí à resolução do nosso exercício. Perfeito? Então, eu vou montar o diagrama de corpo livre, beleza? Eu já sei o valor de CB, eu já sei o valor de CD, perfeito? E eu vou estimar, eu vou chutar que a força FCG é para cima e o valor de FCF é para baixo da direita para a esquerda. Então, eu tenho o diagrama de corpo livre e vou aplicar a condição de equilíbrio. Só que antes de aplicar a condição de equilíbrio, eu preciso determinar este ângulo gama aqui, que eu estou chamando de gama, ângulo gama aqui. Perfeito? Então, para eu achar o ângulo gama está aqui. Ok? Afinal de contas, eu estou estudando agora no método dos nós o nó 6, o C, perdão, eu estou estudando este nó aqui, perfeito? Então, eu vou utilizar este ponto aqui para achar o ângulo gama. E para eu achar este ângulo gama, eu vou novamente aplicar a semelhança de triângulos. Eu vou fazer que AD, esta distância aqui, tá? Está para BD, que é este daqui, ok? AE está para BF, ok? Em outras palavras, eu quero saber esta distância aqui, quanto que vale esta distância. Por quê? Porque eu conheço esta distância, que é igual a 2 metros. Então, sabendo esta distância, eu consigo, por Pitágoras, calcular esta hipotenusa. Então, eu vou ter seno e cosseno do ângulo gama. Beleza? Então, eu tenho 6 metros, que é o total de A até D, está para 4 metros, que é a distância de B para D, tá? Igual a AE, que é 2,5, está para BF, ok? Então, eu acho o valor BF igual a 1,67. Já comentei, então, que FC eu calculo através de Pitágoras, 2 ao quadrado mais 1,67 ao quadrado, somo, tiro a raiz, eu tenho o valor igual a 2,6. Perfeito? Então, eu tenho o seno de gama, que vai ser o cateto oposto, 1,67 dividido pela hipotenusa, que é 2,6, e eu tenho o cosseno de gama, que é o cateto adjacente igual a 2, dividido pela hipotenusa, que é igual a 2,67. Tudo bem? Faltou um setezinho ali em cima, mas tudo bem. Então, agora sim eu vou aplicar a condição de equilíbrio. A condição de equilíbrio me diz que a somatória de todas as forças em x igual a zero. Então, eu tenho menos 44,76 mais 30 menos a força do elemento CF, certo? Vezes 0,75 igual a zero. Então, eu consigo facilmente, certo? Calcular o valor do elemento CF, que é igual a menos 19,68. Opa, novamente, chutei de baixo para cima, da direita para a esquerda, correto? Mas o resultado deu negativo. Significa que eu chutei errado, que na realidade, esta força FCF, ele na verdade, ele vai estar para cima, ok? E vou aplicar agora a condição de equilíbrio para o eixo Y. Então, eu sei que a somatória de todas as forças em Y é igual a zero. Eu vou ter, então, que menos 12,5 menos FCF vezes seno de gama mais ECG igual a zero.
Prestem atenção numa situação agora, ok? Então, eu tenho menos 12,5 menos FCF. Só que FCF, nós calculamos, ele deu negativo. Então, ele vai ficar menos 19,68 vezes 0,64. Tudo bem? Então, ele, na realidade, vai ficar menos 12,5 mais 12,59 mais ECG igual a zero. Tudo bem? Então, eu sei que FCG igual a 0 kN. Aí vocês vão falar assim, pô, Roberto, não deu zero, né? Deu 0,09, ok? Tudo bem, eu vou considerar sendo igual a zero, por quê? Porque ao longo da resolução do exercício, tá, nós utilizamos duas, tá, em algumas situações, 3 casas para fazer o cálculo. Então, esta diferença do 0,09, tá, então eu vou considerar isso como acúmulo de erros na hora da gente fazer o nosso arredondamento. Tudo bem? Então, eu vou considerar FCG igual a zero. Beleza. Agora, nós já calculamos, tá? AB, nós já calculamos BC, nós calculamos CF, nós calculamos AE, calculamos EB, tá? Enfim, nós calculamos todas esses elementos. Só falta este elemento aqui, ok? Só falta este elemento FG, beleza? Então eu vou pegar o nó G. Só que nós precisamos prestar atenção numa situação só. Nós acabamos de calcular a força CG e esta força CG deu igual a zero, beleza? E nós tínhamos anteriormente calculado que o FDG é igual a 32,5 kN, ok? Então, para que o nó G ele fique em equilíbrio, FGD, tá, precisa ser igual ao FFG. Então, a gente conclui que o valor de FFG vai ser igual a 32,5 kN. Ok? Então tá, turma. Então, nós resolvemos esse exercício, perfeito? Utilizando o método dos nós, e nós calculamos a força de todos os elementos.